Boa noite, meninas, meninos, crianças. Como havia prometido, eu estou aqui ao vivo com o Dr. João Francisco Venonese. Eu falo sempre para vocês que nós estudamos juntos, né? Sempre que eu posso eu venho aqui aprender com o Dr. João, trocar ideias, né? E hoje eu estou aqui em São Paulo, vim fazer um EV, que é aqui no João é especialista nessa área. Eu faço em outros lugares também, mas eu dou preferência para ele. Vim fazer aqui um EV, aí eu falei, vamos fazer uma live. E o João, ele estava me contando umas histórias de depressão aí, que eu falei assim, esse negócio a gente tem que divulgar melhor, né? Legal? Então aqui o Dr. João ele está passando no Instagram dele também, então ele vai cumprimentar os seguidores dele. Boa noite, meus amigos. É um prazer muito grande, assim como prometi a vocês que teríamos a importante visita do meu grande amigo Henry Okigami, para falarmos ao vivo a respeito do assunto depressão. Um assunto de, assim, ao meu ver, um assunto de altíssimo interesse no tipo de vida que estamos vivendo hoje. Então, o número de pacientes que você acaba se defrontando, apresentando um quadro de depressão é muito grande. Mas não vamos falar de consultório, não. Se você prestar atenção aonde você vai. Então, se você estiver num círculo de amigos, se você estiver batendo papo com outras pessoas, se você prestar atenção, você vai encontrar estes sinais típicos da depressão em alta manifestação, em grande quantidade, aí, a ponto de você falar, não, peraí, eu acho que eu tô ficando doido, hein? Eu acho que eu estou querendo ver demais o que não existe. Mas, veja, a grande verdade é que você acaba vendo esse distúrbio diagnosticado ou não. Tem aquela pessoa que diz que eu tenho uma depressão, e tem aquela pessoa que até nem aceita se alguém falar que ela tem depressão. Mas, veja, os sintomas são muito claros, são latentes, estão sempre à amostra em um número muito grande de pacientes. Eu gostaria que você falasse para a gente, Henry, a respeito da relação entre as monoamidas e a depressão. Bom, nos primórdios dos tempos, né, quem é mais antigo lembra, as medicações para depressão eram todas baseadas em aumentar a monoamina na fenda sináptica, seja aumentando sua destruição, seja inibindo a sua recaptação no neurônio pré-sináptico. Então, foi cunhada essa hipótese de monoaminas por quê? Durante o processo da inflamação, durante o processo da depressão, você desenvolve um sistema onde você tem uma diminuição da produção de monoaminas, às vezes você tem polimorfismo, onde você tem diminuição de receptores pós-sinápticos, você tem polimorfismo, onde você tem diminuição de transportadores de neurotransmissores, você tem polimorfismo, onde você tem destruição mais rápida e produção mais lenta. O fato é que o ambiente, o processo inflamatório, o estresse oxidativo também, todos eles somam para levar uma diminuição das monoaminas na fenda sináptica. E isso é associado aqui a uma menor sinalização no neurônio pós-sináptico, e aí você tem os sintomas da depressão. Então a depressão hoje, eu até andei postando algumas coisas de depressão, né? E um pessoal meio sem noção. Eu falo sem noção porque tem gente que não tem noção nesse mundo, né? Fala, não, depressão é só coisa da cabeça. Não é. Depressão tem componente genético, depressão tem componente epigenético, depressão tem componente patológico. Ninguém é deprimido só porque o ambiente social oprime ele. A opressão do ambiente social, que se chama estresse, é um fator de piora. Às vezes você tem uma depressão que você não consegue levantar da cama. Agora me fala assim, como uma pessoa dessa vai lutar contra a depressão, precisa de medicamento? Eu acho que vocês têm que entender que a gente não deve submeter nosso paciente à nossa ignorância. Nós não devemos submeter o nosso paciente à nossa visão tacanha da vida, achando que não, você só vai fazer um tratamento psicoterapeuta, vai resolver. Não vai. Pode resolver para algumas pessoas. Não, você só vai usar sulfóleo, triptofano, B6 e vai resolver. Não vai. Você vai usar um antidepressivo, você vai usar um nutriente, você vai usar um anti-inflamatório, você vai fazer um tratamento sério, você vai fazer a psicoterapia, você vai fazer atividade física. Isso sim, para mim, é um tratamento envolvente.
Eu estava conversando com o João aqui hoje. O João disse que tem pacientes aqui que não conseguem vir aqui porque estão deprimidos. Sim. Não sai da cama, não toma banho, não consegue se mover. Eu tenho uma paciente que a família entrou em contato, eles são de fora, de São Paulo, e que não tem condições de trazê-la porque ela não sai da cama, não toma banho. Para tomar banho é preciso que os familiares levem para o banheiro, que dê banho nela, que dê comida na boca, porque senão não quer comer, e mesmo assim parece criancinha, que você precisa ficar insistindo, forçando. Como é que você pega uma pessoa dessa, põe no carro durante várias horas para chegar até aqui? Ou pior ainda, como é que você põe uma pessoa dessas num avião? Não põe, não põe. Né? Dentro dessa linha que você estava falando... Numa maca, amarra, enfia lá e traz. Bom, na marra. Henry, dando a mão para tudo isso que você acabou de dizer, a gente escuta muito, assim, na conversa popular, de dizer assim, olha, a hora que você se sentir assim deprimida, que você estiver para baixo, você pensa no sol, pensa num fim de tarde bonito, numa paisagem. Na grande realidade, a depressão é uma alteração, no mínimo uma alteração ou um desequilíbrio, ao meu ver, entre serotonina, dopamina, norepinefrina e epinefrina. Deixa eu acrescentar, hoje se fala em mais coisas, hoje se fala em endocannabinoides e opioides também. Perfeito. E se fala no desarranjo do GABA, ou seja, se você for olhar, não ficou nem o transmissor de fora. Sim. E tem mais um que está ganhando importância do cacete, é o glutamato. Glutamato, sem dúvida. Olha só, a depressão, você pensa assim, a depressão aumenta a quantidade de depressão em quem tem doença inflamatória intestinal, quem tem psoríase, quem teve um infarto do miocárdio. Aí você pensa assim, pô, o cara então quer dizer que ele teve um infarto, ele fica deprimido porque teve um infarto e quase morreu. Não funciona assim. O infarto gera sinal inflamatório e ele tem esse infarto porque tem inflamação. A inflamação destrói o caminho do triptofano para fazer serotonina, levando a forma a fazer o caminho da quinurenina, gerando a aumentar a produção de ácido quinolínico, que aumenta a entrada de cálcio no receptor de glutamato, levando à depressão. Então é um problema fisiológico. Não é assim o cara fica, não, então eu quase morri, não sei o que, tal, ficou deprimido. Não funciona desse jeito. Existe um caminho metabólico. A depressão, gente, tem componentes genéticos e epigenéticos. Por exemplo, polimorfismo de transportadores de monoaminas. Você pensou, você não consegue fazer a sua monoamina, que você faz geralmente no retículo endoplasmático, e levar até lá na fenda sináptica. Então você tem tudo para ter depressão. Você só não vai ter depressão por quê? Porque o ambiente não te pressiona. Mas se o ambiente te pressionar como um estresse, como inflamação, aí você terá depressão. Sobre essa questão de sol, essas coisas, veja bem, João. Existem relatos de ligação assim. Pessoas mais espiritualizadas têm menos depressão. Passe espírita diminui o estresse na depressão. Pessoas que acreditam em Deus têm menos prevalência de depressão. Isso aí está comprovado. Agora sim, você pensa, essa é a maioria? Não, essa é a minoria. Exato. A grande maioria tem uma depressão patológica, uma depressão onde tem componente genético ou epigenético, ambiental. Ou até uma doença concorrente. Imagina você, que você se desentendeu com o seu vizinho. Por uma coisa qualquer, uma banalidade qualquer. Ele jogou lixo da calçada dele na tua calçada. E você se desentende com ele por causa disso. E aí esse desentendimento fica te remoendo e remoendo o dia inteiro. E você fica mal. O que está acontecendo com você? Você está desgastando a suprarrenal, você está fazendo uma bomba de tudo isso. Então é o meio externo, é o ambiente externo agindo dentro de você e que vai levar a consequência. Verdade. Vamos pensar do ponto de vista bioquímico. Você fica estressando e ruminando, se libera cortisol, se libera norepinefrina. A norepinefrina vai diminuir a captação de glicose no seu músculo, aumentando a síntese hepática de glicose, levando você a ter uma hiperglicemia. Hiperglicemia é estresse oxidativo. O cortisol vai ser aumentado. O cortisol vai estimular a triptofano de oxigenase. A triptofano de oxigenase vai destruir o triptofano.
você terá menos triptofano, automaticamente menos serotonina. Claro. Mas lógico que Claro. você tem tudo para entrar na depressão. O que faltou? Faltou aquele empurrãozinho, que pode ser a perda de um ente querido, que pode ser a perda do emprego. Ou aquele dia não fez sol. Ou que pode ser, pode ser até isso, porque a vitamina D tem relação com depressão também, né? O mundo é interessante porque a vida nossa é assim, é esquisita. Olha só que legal, saiu essa semana no Japão um trabalho fazendo uma ligação esquisita. Quem nasce mais perto do trópico e toma mais sol durante o dia tem menos Parkinson. Quem nasce mais perto do Equador. Do Equador. E toma mais sol por dia tem menos Parkinson. Tem mais vitamina D. Exato. O que a vitamina D faz? É anti-inflamatória, aumenta a NRF2, é detoxificante. Sim. Quem nasce mais perto do Equador tem menos esclerose múltipla, tem menos asma, doenças autoimunes. Com certeza menos Parkinson e assim por diante. Exatamente. Então você fica pensando assim, pô, mas essas coisinhas fazem diferença na nossa vida? Fazem muito, né? Então vamos voltar aqui. O Dr. João está falando sobre a hipótese da monoamina, né? A hipótese da monoamina é uma coisa interessante, sabe por quê? Porque todas as monoaminas, norepinefrina, dopamina e serotonina, que são consideradas importantes na depressão, precisam de um cofator muito legal para ser produzido, que é a tetrahidrobiopterina. A tetrahidrobiopterina ela é a coenzima, uma das coenzimas do ácido fólico. Se vocês estudam bioquímica, vocês vão propagando o meu curso aqui. Isso. Tem um curso de bioquímica meu lá rolando na árvore do conhecimento. Muito bem. Se você fizer lá, você vai ver que a vitamina, o ácido fólico tem duas coenzimas. Tem a tetrahidrobiopterina e tem o metilfolato. Né? Deixa eu só interromper para aumentar ainda o interesse. Ah, A NOS, óxido de sintetase. onde é que entra lá a biopterina? Você era a doadora da hidroxila para fazer a arginina isso é só virar pra mostrar que é importante. hidroxiarginina para depois virar a citrulina mais o óxido nítrico que dilata a sua artéria e melhora a sua perfunção cerebral, por exemplo. Por isso que o flavonol do cacau melhora a função cognitiva. Legal. Isso é Olha que quando você começa a puxar a cordinha, não tem fim. Por isso que às vezes quando eu sento aqui com o João para conversar, a gente vai conversar meia hora e a gente fica a manhã inteira conversando. E o assunto não acaba. Fala com o paciente, volta, sai, vai, a gente conversa. É uma coisa interessante. Agora vem cá. A tetrahidrobiopterina é uma das coenzimas ativas do ácido fólico. Só que ele é destruído pelo radical livre. Então vamos imaginar que você está com estresse oxidativo na tua cachola. Se você tem estresse oxidativo na sua cachola, você tem menos monoaminas na sua cachola. Automaticamente o estresse oxidativo é associado à depressão. Mas eu vou mais além. Se você tem mais estresse oxidativo na sua cachola, você tem menos produção de óxido nítrico, menos perfusão sanguínea e disfunção mitocondrial, né? Então é uma coisa interessante porque a hipótese de monoaminas sugere que as monoaminas podem ser revertidas quando você dá o precursor, quando você inibe a destruição, por exemplo, a inflamação aumenta a destruição, no caso, por exemplo, um anti-inflamatório, e quando você dá os cofatores, B6 ácido fólico, que é uma vitamina C para reverter a BH2 para BH4, aí você consegue um resultado melhor no tratamento de depressão, né? Então, o antidepressivo é fundamental? Claro que é. Você tem lá, você toma seu antidepressivo, aumenta a neurotransmissão da fenicinática. Vamos supor que você toma, vamos pegar um antigão, que faz mais de 20 anos foi lançado, até foi muito propagandeado como a droga da felicidade, a fluoxetina. A fluoxetina não é a droga da felicidade, porque quando você tem mais serotonina, você tem mais resiliência e paciência. E por incrível que pareça, quando o seu serotonina aumenta no seu cérebro, você lembra mais dos momentos felizes da vida. Então você deixa de ser um pessimista. Você é aquele mocorongo que toda vez que você vê ele, ao invés de ver o copo meio vazio, você vê o copo meio cheio. Sim. Chega um ponto que enche o saco, né? Mas a serotonina, por exemplo, te diminui a sensibilidade à dor. Isso, mas ele te dá paciência e diminui sua ansiedade. Claro. Mais paciente, menos ansioso, só vendo o momento feliz da vida, tem que ser feliz. Tem que ser feliz, pô. Quem não é feliz desse jeito? É? Claro. Aí o que eu tava falando mesmo? Você estava falando da fluoxetina. Fluoxetina. Ela inibe a recaptação no neurônio pré-sináptico. O que acontece então? Vai aumentar o número de neurotransmissores de serotonina na fenda sináptica. Automaticamente vai ter mais neurotransmissores chegando no receptor pós-sináptico. Aí você pensa assim, poxa, e se esse neurônio pré-sináptico conseguir fazer mais serotonina?
Aí eu tiro a inflamação e eu aumento a produção de serotonina. Eu diminuo o estresse oxidativo e eu aumento a produção de serotonina. Eu dou o triptofano, o sintotriptofano e eu aumento a produção de serotonina. Eu aumento o ácido fólico e eu aumento a produção de serotonina. Aí o que vai acontecer com o paciente? Ele sai da depressão mais cedo. Geralmente ele consegue um estado bom em um mês, ele consegue esse mesmo resultado suplementado adequadamente em 7 dias. Mas eu vou mais além. Eu estava conversando com o João. Eu chamo ele de João porque nós somos assim, tipo... Nós somos irmãos. Irmão, padrinho, etc. Aí eu estava conversando com ele, estava me contando os casos dele aqui no consultório. Por quê? Porque nós estudamos depressão e discutimos muito depressão. E tem uns 2, 3 anos que eu venho enchendo o saco dele falando assim, João, depressão você tem que trabalhar no estresse oxidativo, na inflamação, no receptor de glutamato e nas monaminas, tudo junto. Né? Aí o João lá estudando, aí ele resolveu fazer isso tem uns 2 meses, né? É isso, tem um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais. 6 meses? 7 meses, 7 meses. Aí o João começou a fazer, daí eu fiz um monte de cirurgia, vocês estão sabendo, eu fiz 4 cirurgias uma atrás da outra, ainda vou fazer mais uma. Aí eu fiz essas 4 cirurgias, eu me afastei um pouco, né? Aí eu vim aqui, o João tava, não, então, eu tenho uns pacientes aqui que eu vou te contar a história. Ele me contou a história que eu fiquei horrorizado. Eu fiquei horrorizado de alegre, tipo, eu pensei assim, então, tinha uma paciente que ela estava deitada, não estava trabalhando, era diretora de uma empresa. Exato. Aí ela veio aqui e eu fiz um tratamento nela, né? O João faz aquilo que eu chamo de endovenoso, que é o que eu uso, eu venho aqui para fazer em mim também, que eu acredito muito. Lembro vocês que eu sou do ramo da ortomolecular. Então eu falo assim, magnésio injetável funciona? Semana passada o João fez 1 grama de magnésio em mim, eu dormi na cadeira e fui embora para casa dormindo. E eu fiquei 3, 4 dias sem dor, tá? Mas assim, tudo bem, se você não acredita é problema seu, não vai ter o benefício. Mas aí tá me contando assim. Na primeira aplicação, como é que foi, João? Na primeira aplicação, essa paciente não saía da cama, ela tinha tirado aí 30 dias de afastamento com uma licença de férias, e ela não saía da cama, passou os 30 dias na cama. Aí ela se afastou com uma licença médica. Quando já estava findando isto, é que ela apareceu aqui na clínica. Nós fizemos uma aplicação, que já comentamos sobre essa aplicação, e com a primeira aplicação, na primeira semana, o paciente levantou da cama, já começou a fazer algumas atitudes de sociabilidade, começou a tomar banho, se preocupar com o que estava vestindo, começou a passar batom, começou a pentear cabelo, a ir na cabeleireira, coisas assim. Na segunda aplicação em diante, essa paciente, quando da segunda aplicação, ela estava mais ou menos a uns 3 dias, 2, 3 dias, de terminar aquela licença de saúde. E, de fato, ela reassumiu o cargo dela na empresa e continuou trabalhando. Quando fizemos a terceira aplicação nela, antes de fazer, trocando ideia com ela, ela disse, olha, hoje eu tive tanto ânimo que eu acordei mais cedo e eu já retomei a academia e estou na academia malhando. Isso nós tínhamos feito 2 aplicações e íamos fazer a terceira, ou seja, tinha 2 semanas de tratamento, nós vimos para a terceira semana. Então, você vai observando, e é isso que eu venho observando, estou aqui contando para vocês um caso, mas o que a gente tem observado é que semana a semana esse paciente começa esse processo de ressocialização, volta a se alimentar, volta a se preocupar se passou lá aquela ruge, se passou lá as coisas no olho, se pôs batom, se foi na cabeleireira, se está combinando a blusa com a calça e assim por diante. Você começa a ver o paciente que antes trancado, fechado num quarto, isolado, começa a voltar para as suas atividades normais, começa a voltar para a convivência social. Então, não importa que seja de trabalho, mas da convivência social. Você sabe o que é um paciente na cama e que você precisa ir lá e cansar de estimular para conseguir levá-lo ao banheiro, para tomar banho e voltar para a cama e sem nenhum empenho, sem nenhuma vontade. Ora, imagina você, o Henry principalmente, que
fala muito mais do que eu tenho falado, mas a gente vive falando que a serotonina está ligado muito aos nossos sentimentos, sentimento de alegria, de felicidade, de tristeza e assim por diante. E que a dopamina está muito ligada ao arranque, ao fazer. Tá? Ora, você imagina que um e o outro estejam ruins e eu não tenho nem sentimentos e nem vontade, nem faço, nem deixo de fazer. Eu acabo entrando num quadro onde nesta vida nada mais tem prazer. Eu deixo de sentir prazer. Nada mais me alegra ou me entristece, tudo é a mesma coisa, e esse quadro tem um nome. Não foi o Henry que inventou e nem eu. Esse quadro chama anedonia. E na anedonia o paciente não sente prazer numa comida gostosa, não sente prazer numa viagem, não sente prazer em absolutamente nada. E aí nós nos perguntamos, e ele se pergunta, para que eu estou vivendo? Do que vale a vida? E é esse o paciente que acaba não nos contando, a não ser depois do suicídio. Então, mas esses são casos extremos, nós não precisamos esperar chegar a esses extremos. Quanto nós estamos perdendo da nossa vida? Não precisamos ir a esses extremos, mas quanto nós estamos perdendo em intensidades menores, não é? Com intensidades menores nós podemos estar adquirindo muito desta nova vida, desta nossa vida. Então, eu gostaria, Henry, de estar falando aqui a respeito de um receptor. O receptor de glutamato. O glutamato, na verdade, ele pode se utilizar do AMPA, ele pode se utilizar do kainato, que são outros receptores. Receptores esses que dependem do influxo de sódio. Lembra lá quando nós falamos, aí com a minha turma, lembra lá quando nós falamos a respeito da glicose no intestino, SGLT, o 1 e o 2, que era sódio dependente. O sódio, da bomba de sódio, acaba carreando junto alguma outra coisa, por exemplo, a ligação do glutamato. Mas o outro é o NMDA. N-metildiaspartato. Este receptor nos interessa muito. Naqueles outros, eles vão ter uma função de despolarização rápida, mas de intensidade rápida, também curtinha. Eles têm uma ação rápida, mas também é curtinha. E despolarizam a célula que vai estar recebendo na sinapse, que vai estar recebendo o influxo, a ação do glutamato, do cálcio, etc, etc. O NMDA é um receptor que não depende do influxo do sódio. É um receptor que é barrado, digamos assim, quando a polaridade da membrana está neutra, ela é barrado por magnésio. É por isso que quando o Henry, na semana passada, usou magnésio, passou dor. E além de passar dor, dá sonolência, porque esse magnésio bloqueia o receptor aonde vai se ligar o glutamato. E quando esse glutamato se liga ao receptor NMDA, ele vai liberar a entrada de cálcio. E o cálcio, ao entrar na célula, no neurônio, vai induzir alguns acontecimentos. Então, por exemplo, o glutamato é o neurotransmissor excitatório por excelência. É o maior excitatório que nós temos e que vai fazer esse processo de excitação. O receptor em si, NMDA, está ligado então a esta ação do glutamato. E que efeitos ele está ligado? Ele está ligado a efeitos do tipo ansiedade, ele está ligado a
a efeitos de atenção, de aprendizagem, de dor e de memória. Isso é muito importante. Aprendizado, memória, dor, ansiedade, foco, perda de foco, perda de atenção, NMDA é o receptor de glutamato e que está ligado a essas ações. Ora, isso tudo está ligado à depressão. Se eu tiver condições de brecar este receptor, o glutamato não vai conseguir fazer a entrada desse cálcio e com isso não vai conseguir fazer estes efeitos de ansiedade, de perda de atenção, de perda de foco, de transmissão de dor, de alteração de memória, de alteração de aprendizagem. E com isso eu vou ter um benefício muito grande relacionado então ao bloqueio do receptor NM de aspartato. E é desta forma que nós temos visto uma melhora que começa exatamente eu não vou dizer, a gente até ouve falar de 1 hora após a aplicação. Eu vou colocar assim, você começa a ver melhora 24 horas após a aplicação de qualquer substância que consiga fazer este bloqueio deste receptor. Mas o tratamento de depressão, ele deve ser um tratamento mais completo. Não, sim, né? Estou falando do receptor em si. Estou aproveitando, desculpe, eu estou aproveitando que você já tinha falado da inflamação, da coenzima. Só para a gente fechar, né, que eu acho que já é quase 7 horas, né, pessoal, meia horinha de live já tá bom demais, que o pessoal fica de saco cheio. Claro. Então você tem que pensar que a depressão pode ter um componente genético e um componente epigenético. Esses hoje você não consegue mudar, você pode até pular por cima, vamos supor. Se você tem um polimorfismo para triptofano beta-hidroxilase, se você der um 5-hidroxiptofano, você pula por cima desse polimorfismo. Mas se você tem um polimorfismo de transportador, você não consegue pular por cima. Então você tem que focar no tratamento assim, pensando desse jeito, olha, a depressão pode ter um componente genético e epigenético, né? Esse é o primeiro. A depressão ela tem um componente inflamatório. Então sempre você tem que olhar a depressão como uma doença inflamatória e controlar a inflamação na depressão, né? Não importa como, pode ser até rezando, mas pode ser, por exemplo, uma curcumina, pode ser DMSO endovenoso, o DMSO, pode ser uma nimesulida, né? Isso aí eu não tenho preconceito quanto a isso não. Se você usa o anti-inflamatório e funciona, ainda bem para o seu paciente, né? Você tem que pensar que existe a neurodegeneração e que ela tem a ver com a neurotransmissão glutamatérgica que você precisa modular, que é o que o doutor João está falando. Você tem que aumentar suas monoaminas, que seria um caminho muito legal. Pensar na falta de nutrientes. Vamos imaginar assim, que você quer tratar seu paciente e falta ácido fólico. Faltou ácido fólico, seu paciente não vai fazer serotonina, não vai fazer dopamina, não vai fazer norepinefrina. Não importa para que diabo você reze, ele não vai fazer. Por quê? Porque está faltando ácido fólico. Então ele tem que ter ácido fólico lá dentro, né? E aí você, vou dar ácido fólico, vou dar ácido fólico oxida. Vou dar vitamina C, mas a vitamina C oxida. Vou dar um polifenol, que pode ser, por exemplo, um galáctico galacatequina do chá verde, que pode ser uma silimarina, né? Pensar nisso. E no frigir dos ovos, o que, não sei se o Dr. João concorda, que fica a lição da depressão, né? A depressão, ela tem um componente estresse, que piora sim. Ela tem um componente genético, tem um componente epigenético, tem um componente inflamatório, tem um componente glutamatérgico, tem um componente monoaminas e tem um componente estresse oxidativo. Se você consegue acertar os 7 componentes, aí não tem como o paciente não melhorar. Não tem como, né? Aí se não melhorar é porque você precisa depositar um dinheiro na conta dele, porque a conta dele está zerada e não melhora a depressão porque está faltando grana para pagar a dívida, né? Porque tem isso também, né? Às vezes, eu vou falar, eu falo com bem pé no chão, porque o João estava falando agora sobre depressão,
Eu falo, pessoal, eu passei por 4 cirurgias, né? A penúltima cirurgia, foi a penúltima que você foi lá me visitar, né, João? Da última? A penúltima, né? Eu não queria levantar, eu falava, a Camila falou assim, o que você quer comer? Eu falei assim, Camila, tanto faz. Não funciona assim, né? Tanto faz. Como tanto faz o que comer? Pô, tanta coisa gostosa que eu podia escolher dentro do hospital, né? Aí eu falei assim, o que você quer comer? Eu falei assim, tanto faz. Você quer beber o quê? Tanto faz. Água gelada ou normal? Tanto faz. Gente, isso aí eu tava com depressão. Né? Vamos tomar banho. Não quero agora não, tô com preguiça. Aí eu tô tomando banho, tá? Chamei do leite. Aí o que acontece então? Eu senti isso, né? Assim, eu comecei a me questionar por que eu tô vivo. Mas peraí, o que eu tô fazendo nesse mundo? Por que eu não vou pro outro lado? Será que o outro lado é melhor? Será que o outro lado é pior? Né? E eu passei por isso e eu sei como é. Né? Eu saí sem medicamentos, não, eu usei o magnésio do João aqui. E eu saí pela racionalidade. Eu usei o 5-hidroxiptofano também, né? Eu consultei com ele talvez o medicamento dele. Aí, o que eu fiz? Né? Ele me tratou, beleza. Aí eu falei assim, um belo dia eu falei, Camila, hoje eu quero um pãozinho, uma torrada com ovo cozido, com tomate e pepino no meio. Eu adoro sanduíche de tomate e pepino, né? Com sem glúten, tomate e pepino, pau. Aí eu já comecei a ver, não, Camila, agora eu quero uma água gelada. Camila, faz um suco de frutas vermelhas. Aí eu comecei a escolher o que eu queria comer, eu comecei a querer sair. Eu tinha parado de ler meus gibis, que eu leio gibis, né? Eu comecei a comprar no gibi. Eu não tinha vontade de ir no médico, agora eu já vim no médico, né? Então eu sinto que eu passei por isso. Eu passei por isso e eu estou aqui porque o João me ajudou a sair dessa. Mas eu fiz muito também pelo racional, porque eu fiquei pensando assim, não gente, por que eu estou assim? Por que eu estou desse jeito? Eu não era assim, né? Às vezes você consegue sair do buraco, mas eu vou dizer para vocês, é muito difícil fazer as coisas pelo racional. É muito difícil falar assim, não, eu vou tomar banho porque isso é importante para minha higiene, porque senão eu posso ficar com uma infecção bacteriana, porque eu vou ficar fedendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É muito difícil, né? É muito complicado. Eu passei por isso e por isso eu digo para vocês. Eu até fiquei meio nervoso quando eu postei algumas coisas de depressão, o pessoal andou comentando umas coisas estranhas. Bloqueei o pessoal, tá? Então, eu tenho... É bom, o Instagram é legal, o Facebook é legal, porque são muito democráticos, né? Você vai lá, bloqueia a pessoa e pronto, acabou, né? E eu faço isso, eu bloqueio mesmo. Quando eu vejo que tem alguém comentando coisa que eu vejo que a pessoa no estudo ela é radical demais, eu vou lá e bloqueio. Por quê? Porque radicalismo não leva ninguém a lugar nenhum. Leva, cadeia. Talvez, né? Sei lá. Eu fico pensando assim, eu não tenho que ser radical. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar o bem para o meu paciente. Por isso que eu falo para o João, olha só, inflamação, estresse oxidativo, monoaminas, glutamato, estresse oxidativo e nutrientes. Se você acerta tudo isso aí... É muito difícil não melhorar o paciente. Não, só não vai melhorar o paciente se tiver faltando dinheiro na conta dele e você não depositar. Com certeza. Né? Porque o resto, gente, é assim que a gente tem que fazer. Nós somos da área de saúde, nós vivemos para ajudar as pessoas. A minha cabeça não pode ser mais importante do que a saúde de outra pessoa. Por isso que eu falo para você, você acredita na tamoxetina? Acredito. Você acredita na melatonina? Acredito. Você acredita no nosso fórmula de depressão? Acredito. Você acredita na vitamina C para depressão? Acredito. Magnésio? Acredito. Porque em cada momento metabólico precisa deles. Você não tem que pensar, não, eu vou resolver o problema de todo mundo dando passe espírita. Você vai resolver o problema de algumas pessoas e o restante. A gente não pode ser radical demais na nossa vida. E é isso que a gente sempre discute, né, João? Sem dúvida. Se matar a galinha preta encruzilhada resolve o problema do paciente, matemos. Claro. Esse é o nosso foco. Beleza? Então é isso, João. Foi um prazer estar aqui com você. Agora eu vou embora para Cajamar, né? Para minha casa. Putz, 2 horas para chegar aqui. Daí vocês veem o sacrifício que vocês merecem, hein? Tudo bem que eu vou fazer o endovenoso também, mas por 2 horas de casa até aqui, né, João? Trânsito, né? Também ele se esconde em Cajamar, até para vir até aqui 2 horas, lógico. Quem mora aqui em São Paulo eu estou imerso no sítio lá, né? Por isso que raramente eu saio de lá, né? Mas vocês podem esperar que depois da próxima cirurgia eu vou estar belo e fofo saindo por aí,
Não vou falar em muitos congressos, não, vou falar em alguns, mas vocês vão me ver de novo aí a partir do segundo semestre andando por aí, dando aula pessoalmente, né? E como eu sei que muitos de vocês querem me ver pessoalmente, para ver que eu estou com 72 quilos, tá? E assim, você quer, o pessoal fala assim, dieta cetogênica, low carb, sei o que, a melhor coisa para você perder peso é fazer 4 cirurgias uma atrás da outra. Você passa de 86 para 72 só numa tranquila, brincando. Sem nenhum esforço. Sem esforço nenhum. Pelo contrário, o pessoal fala você comer mais demais, você não ficar muito ruim. Mas ó, eu estou com o meu peso ideal, vou tentar manter, estou fazendo massa muscular, estou fazendo musculação, né, com o Gabrielzinho lá, o B. E nós vamos levando a vida, né? Desculpa as brincadeiras, tá? Desculpem os arrobos que eu tenho de ficar falando do que eu não gosto. Que na verdade esse Instagram, pelo menos o meu, no seu do João, o meu Instagram é um Instagram para pessoas do bem, claro, que quer aprender para ajudar as pessoas. Não tem outra finalidade, né? Não tem outra finalidade. Beleza? Estavam perguntando o meu contato. Procura na internet. Gente, eu acho engraçado aí, por exemplo, o pessoal é engraçado. Às vezes eu posto uma coisa aí, o pessoal fala assim, não, mas Dr. João, onde é que é? Bom, tem o Instagram dele, é só você escrever Dr. João Veronese e você chega no Instagram dele. Quando eu preciso achar alguém, o melhor lugar para você achar alguém chama-se internet. Você vai lá no Google, escreve o nome da pessoa, aí sai lá, né? João Veronese. Aqui os irmãos conhecem ele como como é que é? São João. Eu ia falar João de Deus, mas eu achei melhor não falar. Eu me conheço como São João. Tem um amigo meu aqui que veio. É engraçado quando a gente vive nessas vidas em conjunto, porque tem uns amigos nossos que tratam aqui, né? Amigo porque eu vim sempre estudar aqui, ele vinha no mesmo dia fazer e tal. Aí chama ele de São João, porque ele estava com uma doença, estava ruim, você estava com o pé na cova. Aí começou a tratar aqui e daí tirou o pé na cova. Mas eu falo assim, o moleque era muito bom para isso, né? Para pegar o cara muito ruim e tirar o cara da ruindade. Mas, então assim, o que eu estava falando? Putz, memória tá fora, né? Você estava se despedindo dele. Então, gente, obrigado por tudo, obrigado por estarem aqui. Desculpem os problemas, desculpem se eu bloqueei alguém. Eu ia até postar lá, tem um grande amigo meu, Rodrigo Abdala, do Rio de Janeiro, que uma vez ele me deu uma lição, um dia ele chegou para mim sério e falou assim, você sabe que Deus foi muito cruel com o ser humano, né? Eu falei assim, por que, Rodrigo? Porque ele limitou a inteligência, mas não a ignorância. Porque inteligência tem limite, ignorância não. Parece que tem gente que inventa cada coisa, né? Então eu nunca deixo a minha cabeça ser mais importante do que vocês. Nunca. Então, por exemplo, eu estava dando uma aula de Parkinson essa semana para os meus alunos do curso de patologia. Eu mudei minha visão de Parkinson a semana passada. Aí eu fiz questão de mostrar para eles que eu mudei minha visão de Parkinson e eu passei essa visão nova que eu tenho sobre Parkinson para eles, e eu pus na live ontem, que quem não assistiu, não assistiu. Porque tem outra coisa que o pessoal pergunta assim, você vai gravar a live? Gente, a live, o Instagram deixa gravado automático por 24 horas, você não tem controle sobre isso. Então você fala assim, não adianta falar, grava a live. Gente, que jeito? Eu não sei fazer isso, né? Eu acho engraçado, vocês fazem umas coisas estranhas comigo. Então às vezes a pessoa entra no meio da live e pergunta qual que é o assunto. Você não era melhor esperar um pouquinho, rever a live do começo, né? Ou voltar atrás e olhar as postagens. Não é que eu queira ser crítico não, sabe? Mas tem coisas que a gente poderia deixar de fazer para ser independente. E eu gostaria que vocês fossem mais independentes. Inclusive, se vocês forem um dia independentes de mim, tudo bem que eu morro de fome, mas seria ótimo. Beleza, João? Quer se despedir do seu pessoal aí? Gente, eu agradeço a vossa atenção, o carinho com a gente. Agradeço a todos. Espero que vocês tenham apreciado. Cumpri a programação, cumpri o combinado que eu traria o nosso amigo Henry para uma visita aqui com a gente. Por hoje, então, é só. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Boa noite.